Olá, amigas e amigos. Imaginem você, vamos fazer o exercício. Você fechado dentro de um quarto escuro, sem nenhum feixe de luz durante 3 dias. E no domingo pela manhã, um céu ensolarado, você sai para ver a vida fora do escuro. Seus olhos sofrerão um grande impacto. Mas aos poucos o seu coração acelera na alegria. E eu imagino que foi mais ou menos isso que sentiram as mulheres na manhã do domingo de Páscoa, quando foram da escuridão até o túmulo onde Jesus estava sepultado. De repente um grande brilho surgiu. Por que é que vocês procuram entre os mortos quem está vivo? Foi a pergunta que fizeram as mulheres em Lucas 24:5. Celebramos a luz da Páscoa, celebramos a luz da vida, celebramos a luz de Cristo. Uma abençoada Páscoa. Se o grão não morrer debaixo da terra, não virá espiga alegrar a mesa. Se o grão resistir ao vento e à chuva, não terá o vinho, o vigor da uva. Se o grão não morrer na mó do moinho, o porco estará cada vez mais sozinho. Se o grão se entregar à força do pão, convívio haverá na ressurreição. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês nesse instante. Celebrar a Páscoa em 2021, provavelmente de uma forma pálida, porque o que está diante dos nossos olhos está mais para a Sexta-feira Santa do que para o amanhecer de um novo dia, num belo dia de Páscoa que celebra a superação da morte, a restauração da vida que fragilizou e foi interrompida para um horizonte novo
de que mesmo diante dos limites, daquilo que nos impõe medo, daquilo que é o nosso corpo, a nossa saúde, daquilo que nos ameaça, existe um poder que criou a vida, existe um poder que restaura a vida, existe um poder que restaura um futuro, restaura o melhor em nós, que é a vontade de viver, a vontade de superar aquilo que impõe limites à nossa vida nesse momento. Mas, mais do que nunca, precisamos celebrar isso que é um legado do cristianismo, que de uma forma maravilhosa, com medo, com receio, insiste em dizer: a morte não tem a última palavra sobre nós. Ali onde a morte tenta colocar um ponto final, nos engolir num túmulo, nós colocamos um ponto e vírgula, dizendo: para além do limite maior na nossa existência, na vida de todos nós, na vida de quem nós amamos, na vida daqueles pelos quais nós nos preocupamos, das histórias que construímos juntos, ali onde esse nosso maior medo tenta colocar um ponto final, nós colocamos um ponto e vírgula. E por que podemos fazer isso? Porque temos a história, a experiência da fé que nos ensinou que através do Filho de Deus, em Jesus Cristo, Deus nos mostrou que existe um amanhã ali onde nós achamos que chegamos a um ponto final. Por isso, passo a ler do Evangelho de Mateus o relato da superação da morte através de Jesus Cristo e do poder de Deus em seu Filho, conforme relatado no Evangelho de Mateus. Depois do sábado, no domingo bem cedo, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo. De repente, houve um grande tremor de terra. Um anjo do Senhor veio do céu, tirou a pedra e sentou-se nela. Ele era parecido com um relâmpago e as suas roupas eram brancas como a neve. Os guardas estavam com tanto medo que tremeram e ficaram como mortos. Então o anjo disse às mulheres: não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado, mas ele não está aqui. Já ressuscitou, como tinha dito. Venham ver o lugar onde o puseram. Agora vão depressa e digam aos seus discípulos e discípulas: ele ressuscitou e vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês vão vê-lo. Lembrem-se do que eu disse. Elas foram embora depressa do túmulo, pois estavam com medo, mas muito alegres, e correram para contar aos discípulos. De repente, Jesus se encontrou com elas e disse: que a paz esteja com vocês. Elas chegaram perto dele, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse: não tenham medo. Vão dizer aos meus irmãos e irmãs para irem à Galileia, pois ali eles me verão. Até aqui o relato da Páscoa conforme o Evangelho de Mateus. Temos muito medo, estamos muito apreensivos e existe mesmo que os cientistas agora já descobriram um caminho. Existe muito receio e medo diante de tudo que ainda nos espera nos próximos meses. Que o relato da Páscoa possa nos mostrar e acordar em nós algo que é tão precioso e que a nossa tradição cristã nos ensinou. Ali onde nós, por vezes, não vemos saída e chegamos a um ponto final,
de uma forma maravilhosa, para além do que vemos, sentimos, para além de nossas forças, existe algo que abre um novo amanhã. Que a mensagem da Páscoa possa acalentar em nosso coração uma profunda confiança para que nós, mesmo em meio ao medo, possamos ficar alegres da mesma forma como as Marias naquela manhã. E que mesmo em meio a tantas dúvidas, sempre de novo, com a proximidade de Deus e a fé que nós sentimos e que elabora em nós uma profunda confiança, nós possamos não abrir mão. E nesse sentido, nós cristãos somos irreverentes. Não especulamos como vai ser, como é possível superar a morte, existe uma vida após a morte. Nós não especulamos, nós apenas nos apegamos na palavra que diz: não tenham medo, confie. O poder de Deus, que é o doador da vida, é o poder que também restaura a vida. E restaura dentro de nós um ânimo, uma confiança profunda, que valoriza a nossa história, a sua história, e que nessa confiança profunda faz com que ali, onde é a nossa parte que deve ser feita, nós ficamos com a máxima atenção para cuidar da vida, cuidar daqueles que estão à nossa volta, não desanimar, não abrir mão de que a restauração, o bem-querer, a superação, a vida que nós já experimentamos é algo imensamente maior do que aquilo que, em função de um vírus, ameaça a nossa vida neste momento. E que a celebração da Páscoa e a confiança que temos naquilo que Jesus Cristo representa em nós e para todos nós possamos ter uma força, algo que nos dá aconchego, algo que nos dá confiança, algo que nos faz ver o amanhã com olhos de esperança, de confiança e de superação. Uma feliz Páscoa a todos nós. Valorize esse dia junto aos seus. Valorize esse dia porque ele é um dia irreverente em que todos nós podemos dizer: o vírus é muito forte, mas o poder da vida e o amor de Deus que se manifesta nas nossas vidas é um horizonte bem maior do que o horizonte da pandemia neste momento. Feliz Páscoa! Fiquem bem, fiquem bem. Viste